Vamos falar um pouco do colete. Olha só a diferença. Então aqui, ó, traciona o paciente, faz o molde de gesso, tração do paciente com molde de gesso, tá? Aqui, escaneia o paciente, manda para um software e depois o molde do colete é todo moldado, esculpido por uma máquina. Então a chance desse colete precisar depender da mão humana é muito menor do que de lá, que é exclusivamente um colete que é feito artesanalmente. Eu vou entrar aqui no mérito de uma profissão que eu não gosto muito de fazer isso, mas eu tenho que fazer, tá? Que é a profissão do ortesista, tá? Qual é o problema? O problema, então a gente vê lá um monte de estudo com colete de Boston. Só que quem faz o colete de Boston nos Estados Unidos que fizeram isso aí? Nos Estados Unidos, a profissão protesista é uma universidade, uma graduação, é uma profissão regulamentada. Aqui no Brasil, é uma profissão passada de pai para filho. Que, se a nossa profissão é difícil a galera ler estudo, falar de ciência, de alguém que não é uma graduação, é zero. Entendeu? Então, não tem como a gente falar que a gente quer uma coisa muito científica, com ações biomecânicas, sem pensar em uma coisa biomecânica. Dá para entender onde eu estou querendo chegar? Então, o problema às vezes não é o Boston, mas é como ele é feito o Boston. Se eu mostrar para você um colete, até mostrei lá no grupo, o ponto da pressão que estava no colete que a minha paciente fez, a curva estava assim, o ponto de pressão estava aqui, empurrando a curva, mas assim, sei lá, o Lorenzo já sabe que é contrário, entendeu? Não dá, gente, é assim. Mas você vai falar, mas como é que fizeram isso? Fizeram, sei lá, sem desmerecer, acontece. Só que para o seu paciente e para o seu filho, saiu de lá com colete que não tem nada a ver, que é horrível, e o médico também não viu, não sabe, não sei o que aconteceu, o médico também não ligou, esse paciente vai dar errado. Tá? Eu pedi para o paciente tirar, prefiro você ficar sem colete do que você ficar com alguém te empurrando do lado contrário. Então é num ponto muito maior do que isso. Então não é só fazer o colete, é tentar entender um pouco mais sobre isso. Tá? Vão te perguntar, mas e aí, colete funciona? Qual colete? Qual no colete? Colete. Funciona. Mas por que isso é tão recente? Porque o primeiro estudo que realmente comprovou que colete funciona é de 2013. Tá? Nós estamos falando de 6 anos. 6 anos é ontem. Tá? Esse estudo é um multicêntrico, estudo clínico randomizado multicêntrico, feito pelo Weinstein, em 2013, e ele comprovou que você tem, usando o colete, a chance de segurar a progressão da escoliose é de 72%. Tá? Comparado ao grupo controle, que foi, lembra que eu falei dos 50%? Mais ou menos isso. Tá? 28% dos pacientes pioraram. Eles tinham curvas acima de 50 graus. Tá? Então a chance do seu paciente evoluir com curvas acima de 50 graus realmente é maior. E isso começa a ser mais difícil aí o nosso tratamento. Tá? E no Brasil, o que a gente tem? Vamos falar um pouco do Milwaukee. A gente tem lá o Milwaukee pensando... Então ele foi feito por 3 caras lá em Milwaukee, 1945. Primeira coisa, a ideia era manter a tração cervical. Esse colete, vocês vão ver que o paciente às vezes ficava até com um negócio assim machucado no queixo, né? Mas a ideia do colete de Milwaukee é o paciente fugir desse ponto do colete. Tá? Ele fazer uma tração ativa. Mas muitas vezes o paciente estava lá, porque ele não era instruído para isso, a pressão era muito alta, etc. E às vezes o paciente se acomodava dentro do colete. Tá? Mas ele foi feito mesmo para pós-operatório de cirurgia de coluna, para o cara ficar estável lá. E aí vieram 3 caras, o Moe, o Spring e o Lowenstein, e eles colocaram umas almofadas para tentar segurar essa coluna. Tá? O que acontece? Então, minhas ressalvas. A primeira ressalva que eu tenho que dizer para vocês é que você depende de uma faixa somente. Tá? De uma faixa somente. É só um ponto de pressão. É diferente de um Boston, que eu tenho um monte de plásticos, de pressões, de lugares. Tá? Então, o colete de Boston, de Milwaukee,
ele normalmente não consegue ter os pontos de pressões específicas lá, que eu vou falar que tem uma regra chamada 3 points de qualquer colete, tá? Então esse é um ponto, ele não consegue fazer pressões derrotativas, tá? E é isso. E faz muita extensão, é a maior crítica dele. Mas eu vou falar além disso. O grande problema do Milwaukee hoje ainda, se antigamente era difícil, hoje é muito maior, que colete é tempo dependente. Quanto mais eu uso, mais chances eu tenho de melhorar, tá? E o que acontece é que esse paciente não quer usar o colete, tá? Ele não quer ir na escola com esse colete. Então, se a adesão desses outros coletes é difícil, o do Milwaukee é infinitamente mais difícil, tá? Então, é muito pior da adesão do tratamento e se ele não usa vai dar errado, tá? Mas estudo com 1.020 tratados, 22% dos pacientes foram para a cirurgia. Imagina que você no seu consultório, a cada 4 pacientes seu, 1 vai para a cirurgia. Você não vai falir, né? A prevalência é muito grande. Coloca isso, a cada 40 pacientes, 10 foram para a cirurgia. É muita coisa, tá? Então, a taxa é muito, muito ruim. E curvaturas, olha lá, 30 graus já fizeram eles irem para a cirurgia, tá? Vamos lá, o Boston. O que é o Boston? Sabe aquele paciente rebelde? Ela falou assim, eu tenho uma curva mais lombar, e aí essa curvatura é alta, tá? Esse colete vem até em cima, por que eu tenho que usar esse colete até em cima se a minha curva é baixa? Né? Só uma lombar. E não faz sentido. E aí eles fizeram um colete sem um colar cervical para essa paciente, tá? E o colete de Boston, é disso que eu falo, o colete de Boston bem feito funciona, tá? Funciona muito bem. É o chamado TLSO, que é uma órtese tóraco-lombo-sacra, né? O importante dele é a gente saber se o colete está sendo efetivo ou não está sendo efetivo. Esse é o ponto-chave e eu vou mostrar para vocês como é que a gente sabe disso, tá? Então, só para vocês terem ideia, um estudo com 300 pacientes, só menos da metade, né? 10%, 11% foram para a cirurgia. Então, imagina, cada 100 pacientes, só 10 foram para a cirurgia. Está muito melhor. Então, olha o que a gente tem de colete no mundo, né? Então, vamos falar um pouco lá, tridimensional, colete só short brace, noturnos e os elásticos. Então, essa é a regra dos 3 pontos, tá? O que são essas regras dos 3 pontos? Toda curva, eu preciso ter pontos de pressão, olha lá, ó, pontos de pressão, e preciso ter 2 pontos de contrapressão. Então, eu tenho um ponto de pressão aqui, eu tenho que ter um outro ponto de contrapressão aqui, e um outro ponto de contrapressão aqui. Porque senão, se eu só tenho pressão, eu empurro meu paciente. Aí aquele paciente que se usa colete está assim, ó, torto. E aí onde fica o sistema nervoso central? O sistema vestibular, visual, ajuste, o alinhamento do paciente. Como é que ele vai se reorganizar, que ele vai aprender o que é reto, estando assim o dia inteiro? Tá? Não faz sentido, ok? Então os pontos de pressão são fundamentais para isso, tá? Esse é um colete short brace, é um colete curto, tá? É um Boston curto, tá? Mesma coisa, gosto desse slide para mostrar isso. Então, super funciona. 94% dos pacientes tiveram boas evoluções, ninguém piorou nesse estudo, tá? Estudo de um grego chamado Aulisa. Então, mesma coisa. 91 pacientes, eles vão mudando um pouco os nomes, tal, as chances, mas é basicamente a mesma coisa, tá? O que são os coletes tridimensionais? Os coletes 3D, né? Os coletes tridimensionais, eles unem um pouco da tecnologia, mas muito mais que isso, a gente vai tendo modelos de coletes para cada perfil de curvas. Então, para cada tipo de curva, eu tenho um padrão de colete, um modelo de colete. Então, como se eu tivesse para o frio, uma blusa de frio e blusa curta para calor. Mais ou menos isso, tá? Então, vamos falar um pouco dos 3 pontos. Olha só. Esse é o colete Rigo Chanot. Então, ele foi desenvolvido lá na França, na Alemanha, pelo Chanot e depois pelo Rigo, que é o espanhol. Tá? Então, ele é utilizado e mais aceito no mundo hoje. Vamos pensar um pouco nas 3 pontos. Então, pensa na curva lombar aqui, ó, numa pressão aqui. Ele vai ter um ponto de contrapressão aqui e um outro ponto de contrapressão embaixo. Certo?
2 pontos de contrapressão para um ponto de pressão. E para a curva torácica, exatamente a mesma coisa. Eu tenho um ponto de pressão aqui, um ponto de contrapressão e um outro ponto de contrapressão, tá? Então, os coletes eles devem ser modificados de acordo com cada tipo de paciente, tá? Vocês vão ver, depois eu vou mostrar. A gente tem 9 tipos de curva e daí para cada tipo de curva a gente tem um modelo de colete diferente. Depois eu vou mostrar isso. Vamos pensar um pouco no 3D. Eu mostrei o COB, né? Parece nesse colete que ele tem uma curva maior lombar do que torácica. Ela é mais enfática na lombar do que na torácica, sim? Mas olha só, olha a rotação, olha como ele é escavado toda na lateral. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo esse movimento, ó. Tá? Ele está empurrando os processos transversos desse lado. E para todo, a grande diferença desses coletes é o seguinte: toda a área de pressão eu tenho que ter uma área de expansão. Lembra que eu falei que o Rigo expande? O Rigo enche? Olha, lembra no que eu fiz com ela? Eu fugi de um lado e enche do outro. É onde eu quero que esse tronco chegue. Então a gente está mexendo no tecido mole também, na parte óssea e no tecido mole, para ir moldando esse corpo de forma tridimensional. Tá? Em cima a mesma coisa. E aí, quando eu olho de lado, olha só, lordose, cifose. Tá? Você viu que ele mantém, o colete é feito fazendo lordose, fazendo cifose. Se eu pego, olha, se eu pego um colete reto, ó, olha como é o Boston. Reto. Olha o Milwaukee, reto. Então eles têm uma tendência muito maior em extensão, tá? Tem tendência muito maior em extensão. Legal. Quando eu olho de frente, acontece a mesma coisa, tá? A área de expansão, a área de pressão, ele é todo moldado nisso, tá? Ah, tem a história de fechar na frente ou fechar atrás. Se eu pegar o Boston, fechar atrás. Tenho 2 desvantagens em fechar atrás e 2 vantagens de fechar na frente. Quando eu fecho atrás, toda vez que eu vou colocar o colete, eu faço um movimento de extensão. Quando eu vou fechar na frente, de flexão, que é o que eu quero. Tá? Se o paciente já tem extensão. Outra vantagem e desvantagem é que quando eu fecho na frente, eu tenho toda a autonomia de eu lá colocar meu colete e tirar a hora que eu for. Então, 25% nesse estudo, 25% dos pacientes tiveram uma correção do COB, tá? Tiveram uma redução da curva, tá? E a grande maioria estabilizou. Eles falam que o grande ponto desse colete não é só interromper a progressão, mas pode possivelmente melhorar a curva. Esse é o colete Sforenzo do pessoal lá da Itália, do Negrini. Então a sigla dele é Sport, ele é simétrico, ele é baseado no de Lyon, um pouco no do Chanot e no Milwaukee, tá? Só que ele não tem a alça e ele é de um material totalmente diferente. Ele é um material chamado policarbonato. Esse aqui é de polietileno, é plástico. Esse aqui é aqueles de telhado, sabe? Policarbonato. Mais duro. Eles chamam até na Cochrane, eles chamam de super rígido. Esse é um material rígido, esse é um material super rígido. Tá? Eles chamam de uma sigla de Sport, que é simétrico, orientação do paciente para ele se corrigir dentro do colete. Ele é rígido, tridimensional, por conta também da moldança, mas você vê que ele não tem tantas áreas de expansão como esse. E ativo, que o paciente vai fazer exercício dentro do colete. E aí, eles têm um estudo comparando 2 tipos de colete, o de Lyon e o de Sforenzo. 80% dos pacientes melhoraram com esse colete, contra nenhum piorou. Versus aí 53% e 13 pacientes pioraram desse colete. Então, eles têm muita boa evidência científica, apesar de eu gostar muito mais daquele que tem uma ação mais biomecânica. Esse no Brasil ninguém faz, só faz lá do pessoal da Itália mesmo. Tá? A gente tem um estudo que comparou a efetividade do colete de Boston comparado ao Rigo Chanot. E o que foi visto? Eles fizeram um estudo retrospectivo de 1999 a 2014. Achei legal que esse estudo está lá na parede lá do instituto lá em Washington que eu fui. Eles pegaram 108 pacientes, idade superior a 10 anos, Risser de 0 a 2 e COB de 25 a 40. Nenhum paciente progrediu para a cirurgia comparado a 32 pacientes do grupo do Boston. E no follow-up, 31% tiveram melhora de mais de 6 graus
com esse colete, e comparado a só 13% tiveram melhora do grau do Boston. Então, os pacientes com Rigo-Chanot tiveram taxas significantemente menores de cirurgia e uma média e um menor percentual de progressão. Então, parece ser um colete aí com maior mudanças, assim, tá? Também, o paciente rebelde falou, não vou usar esse colete, tá? Não vou usar de dia nenhum, se quiser eu durmo com ele. Então tá bom. Então, o que eles fizeram? Você tinha uma curva assim, e eles fizeram você dormir assim, tá? É assim, olha lá. Torto, o colete é assimétrico, chama Charleston. Só que ele é mais usado só para curvas lombares, tá? Com uma curva só. Mas é basicamente isso, olha o raio-x, é torto, tá? Olha lá, o paciente dorme torto. E aí, no final das contas, ele até teve uma boa satisfação para curvas lombares, 84% dos pacientes seguraram a progressão, 16% foram para progrediram. Agora, o cara virou e falou assim, mas puxa, isso é muito assimétrico, né? Muito torto. Vamos tentar fazer um colete noturno, com os pontos de repressão, ó, bonitinho, mas menos agressivo, né? Porque ele ali é agressivo demais. E aí, eles, lá nos Estados Unidos, fizeram um colete menos agressivo. Só que 60% dos pacientes foram para a cirurgia, tá? Se era só para dormir, tem que ser faca na caveira, tem que ser muito agressivo, tá? Eu não gosto, eu não recomendo, eu falo, como é que fica o sistema nervoso, como é que fica essa musculatura durante o dia, adaptação, não faz sentido o paciente só dormir, tá? Aqui são dois coletes mais dinâmicos, tá? São colete grego, difícil, esse Grivas é o cara que mais pesquisa rastreamento no mundo, mas é muito difícil entender o que eles fazem aí. Mas eles falam que se fossem alguns dispositivos de mola que ajudaria a rodar essa coluna, não dá para entender muito bem, tá? Mas ele é um colete rígido, meio ativo. E aí os resultados dele é que 49% tiveram aí uma correção do COB, e depois de 2 anos, 44%, só 7% dos pacientes evoluíram, tá? Também bom resultado. Esse é o colete do Spine Core que eu falei para vocês lá do Canadá. A ideia é muito legal. Você olha o que é, também uma faixa rígida de um lado, do lado que você não pode rodar, e uma faixa elástica do lado que você pode rodar. Então ele favorece você fazer movimentos só para o lado que você pode fazer. E aí ensina exercícios juntos, a ideia é muito bacana. Só que tem sido muito discutida as evidências do colete e a efetividade. Então, 18% dos pacientes foram para a cirurgia, e quando eu mostrar a revisão da Cochrane, o que eles mudam? Ele está muito parecido com o limite do grau somente do exercício. Então, meio que não faz sentido a gente usar esse colete, sendo que com exercício mais ou menos é o mesmo grau. Então, aquele slide lá, como que eram feitos os coletes antigamente? Então, tá lá o paciente com gesso, o molde do gesso do paciente. Então, eu gosto bastante de contar esse caso aqui no Rio. Vem um paciente, ele falou assim, vamos fazer o colete, o cara vai lá ver. Aí foi mais ou menos assim. A gente colocou o paciente lá, tá? Ele virou, olhou o raio-x do paciente, colocou em cima da mesa, pegou, ele estava com engessado, né? O gesso mole, veio aqui, falou assim, é aqui que eu vou aplicar a pressão. E era isso. Foi assim que foi feito o colete dele. Tá? Colocou uma pressão onde ele achou que tinha que ser ali avaliado. E o colete foi feito assim. Tá? Então, essa é a logística, esse é o raciocínio biomecânico de confecção do colete. Fiz esse curso com o Dr. Gomes, ele tem um sistema chamado Gomes Orthotic Spine System lá em Pittsburgh, né, lá na Flórida. E eu fiz algumas reciclagens com ele no colete e eu aprendi muita coisa com ele. Né? O que a gente tem feito, né, seguindo esse raciocínio? Então a gente escaneia o paciente. Amanhã eu posso trazer, eu tenho um aqui. Um scanner acoplado no iPad. Tá? A gente escaneia o paciente. Ele na verdade, ele vai circulando o paciente e a gente vai achando aí o molde do corpo desse paciente. Fica assim, ó. Tá? Do molde do corpo do paciente, a gente manda para um software.
E no software a gente vai ajustar todo o colete. A gente vai interpondo as fotos. Radiografia, corpo do paciente, foto, medida. E aí eu sei que exatamente se eu apertar o colete aqui, vai estar com o cobre aqui. Então, a chance de dar certo, de você aplicar força no lugar certo é muito maior. Tá? E daí, por último, vem o colete. O colete é só, depois de tudo pronto, já moldado aqui, vem chama Vacuform. É um plástico envolvido quente e ele, como se ele chupasse, tá? E aí, gruda o plástico no formato do molde. Entendeu? Um plástico meio suga e aí fica naquele modelo. Então, o que a gente faz na clínica? Que lá não se faz, só a gente que faz na clínica. Então, a gente usa todo o raciocínio da nossa radiografia. Então, a gente que avalia o paciente por foto, COB, rotação, se ele tem movimento ou não tem, por exemplo. São pacientes super rígidos. Então, se eu não aplicar mais pressão no paciente rígido, eu não mexo. Uma paciente molinha, eu mexo mais. Eu sei que eu vou ter menos resultado com uma paciente rígida do que com uma paciente hipermóvel. Então, a gente vai fazendo várias avaliações clínicas para isso. A gente vê a mobilidade do paciente, também com os EVAs, com esses bloquinhos de EVAs que estavam ali no pé. Tá? Que é uma cunha, tá? Só para ver o quanto que esse paciente consegue movimentar. Então a gente faz isso. Só que o que a gente faz de diferente hoje? A gente faz a autocorreção tridimensional do paciente com tração para fazer o escaneamento. Por quê? Com tração eu já não sei que diminui. Com correção já não diminui mais a coluna. Então quando eu escanear o paciente, o corpo dele já está ajustado. Eu tenho que fazer menos trabalho no computador. Tá? Então é isso que a gente faz hoje. Corrige o corpo do paciente com tração. Eu tenho lá uma trave que o pessoal tem aqueles negócios de tecido lá, de aeropilates lá na clínica, e a gente usa como se fosse um TRX para tracionar, para corrigir o paciente. Então a gente faz com tração e com autocorreção. Aí vem o resultado, tá aqui a gente fazendo, escaneando o paciente. Isso aqui quando a gente não fazia contração. E aí vai para o corpo até chegar aqui. Aí depois vai para o software, olha lá o software. O software você coloca, ó, quero expansão, quero pressão, e você consegue interpor nas imagens, foto do paciente, raio-x, tudo junto. Aqui já é mais ou menos pronto, né? Olha lá, você coloca, eu quero uma pressão aqui, quero uma área de expansão. Você pega um negócio e fala, expansão. Ele já é focado para isso. Olha lá, o esculpidor, olha lá, esculpe exatamente o modelo do jeito que foi feito o scanner. Olha lá, a área de expansão, a área de pressão, os lugares. E aí o colete exatamente do jeito que é lá. Tá? Porque daí você molda, você faz uma forma igualzinha. Tá? Então essa é a classificação. Tá? Existe uma classificação do Rigo, do Schultz. Tá? Que essa classificação, para cada tipo de curva, eu tenho um modelo de colete diferente. Então, por exemplo, quando eu mando lá para Belo Horizonte, eu falo, olha, eu quero um colete A1 desse paciente. Como é que eu sei que o colete funciona? Eu preciso ter uma radiografia sem colete e uma radiografia com colete. É claro que essa é de foto, para vender o peixe, para mandar para o médico. Nem todos os pacientes têm uma mudança 100%, tipo, olha lá, 30 para 4. Mas qual é o colete efetivo? Em média de 20 a 30% de correção. 20 a 30% de correção. Tá? Então, lá, eu tenho 30 e 30. Fui para 20 e 20. Você vai ver que a curva muda, o paciente está mais alinhado, está funcionando. Com o tempo, você pode ir aplicando mais pressões e melhorando. Para um efeito de 30 dias, ou a gente faz de duas maneiras. O protocolo são 30 dias de radiografia. Porque o paciente, ele assim, como é que ele usa o colete? Ele usa 1 hora, no segundo dia 2 horas, no terceiro dia 3 horas, até chegar no 23º dia usando 23 horas. Tá? Então ele demora 23 horas para começar a usar full time. Ele vai usar mais 1 semana e vai tirar a radiografia desse efeito imediato aqui. Deu para entender? É um mês. O efeito imediato, isso aqui chama efeito imediato. O que é efeito? Olha lá, efeito imediato do colete. Isso aqui não serve para nada. Tratamento. Só serve para você saber se o colete funciona. Só que se você não tem isso, você fica no ar, no incógnito. Então é fundamental. Mas não é controle de paciente. É isso que eu quero dizer. Não serve para controle de paciente. Para saber se ele está melhor, está pior. Não é isso. Isso aqui serve para a gente saber se o colete está sendo efetivo. Porque se não estiver sendo efetivo, eu vou aplicar mais pressão,
Ou eu vou mudar o colete, ou vou ter que fazer outro colete, alguma coisa tem que fazer. Isso aqui é a resposta quando você vende uma coisa que aquilo que você está comprando é bom. Mais ou menos é isso. Porque você concorda? Você pagou uma grana, seu colete tem que saber se aquele colete está sendo bom ou não para o seu filho. É isso. Basicamente é isso. E para a gente também, né? Como profissional, saber se o tratamento está sendo bom. Então, lembre-se, isso aqui é lógico que é de foto, mas a gente precisa saber. E olha essa paciente. Então, a gente fez o colete dela, um paciente de São Paulo. O colete dela é praticamente uma curva, né? Ó. Então, ela tem só uma pressão. Ó. Você viu que só tem um buraco? Ó, só uma área de pressão e uma área de expansão. Olha lá, empurrou aqui, ó. Subiu aqui, subiu aqui. Hoje a gente tem o resultado dela. Olha a diferença dela. Então, que órtese é eficaz para escoliose de 20 a 40 graus. Uma revisão sistemática, baseada em 7 estudos, 662 pacientes, todos os sexos, e eles viram coletes elásticos, os rígidos e aqueles muito rígidos. Tá? A SOSORT recomenda colete acima de 25. Por quê? Porque até lá a gente consegue só com exercício. Mas 20, se eu for usar só colete, eu já é indicado. Tá? As elásticas, gente, de 15 a 30. Então, pensa que eu vou investir um curso de colete elástico, trazer para o Brasil, pagar royalties, pagar importação, para curvas que vão valer, basicamente, de 25 a 30 graus. Não compensa. Concorda que não compensa? Então, não vale você investir esse dinheiro. Se já tiver 25 graus, coloca o rígido. Vai mudar muita coisa. Porque ela só é eficaz em curvas pequenas, que é quase junto com o exercício. Não vale a pena, tá? Para quem que eu indicaria um Spine Core? Por exemplo, eu já indiquei, mas os pacientes não foram. Por exemplo, pacientes muito novinhas. Eu tenho uma paciente de 4 anos, uma paciente de 6 anos. Essas pacientes seria legal você colocar um desse, porque é um proprioceptivo, mas não é um rigidão. Ela nem tem curvas, ela não tem mais de 25 graus. Paciente de 18 graus, mas uma curva novinha, se você tivesse isso aí seria legal. Tá? Esses eu indicaria, mas não rolou. Curvas muito rígidas acima de 45 graus. Então, as rígidas, ó, elas são melhores do que as elásticas. Tá? Então, precisa ser rígido mesmo. E a gente vai ter que pensar, quanto mais eu estou usando músculo, quanto mais eu estou usando colete, menos eu estou usando músculo. E aí os seus pacientes vão falar assim, mas colete é ruim, porque colete enfraquece a musculatura. Aí você vai falar assim, não, porque a gente vai fazer exercício junto. A gente tem que equilibrar essa balança. Quanto mais colete, menos exercício, óbvio. Mas depois, lembra que eu falei que estou tirando o colete, estou subindo a balança e estou caprichando no exercício. Procura fazer atividade física, faz musculação, faz aula de funcional na praia, qualquer coisa. Mas você vai ter que ficar muito forte para ir tirando esse colete. A gente tira normalmente. Chegou no RICER 5, tiro aonde? Na escola. Ela vai te amar, te beijar, vai te agradecer, que você é maravilhoso. Fazia 5 anos que ela te xingava. Aí, fica uns 2 ou 3 meses. Tira da tarde, tá? Mais uns 2, 3 meses. Caprichando no exercício. Muito mais exercício. E aí, 2 meses antes dos 6 meses, lá então, 2, 4 e 6, mais ou menos. 2 tira na escola, com 4 escola e tarde, e mais 2 meses tira à noite. E aí você faz uma radiografia de 6 meses de controle, de RICER 5. Manteve, deu tudo certo, ou continua bem, bola pra frente. Nunca mais vai ver colete na vida. E vai caprichando no exercício, e aí você vai ver qual é o fôlego do paciente continuar com você ou não. Tá? Mas nesses 6 meses você já está educando para ele desmamar. Tá? Para ele não ficar mais vindo muito. Esse é o trabalho. Basicamente é isso. Então lá esse aqui foi um colete feito lá com o Dr. Gomes, então bem tridimensional também, ele segue bastante esse raciocínio. E aí um colete de uma paciente de 40 graus foi para 22 graus. Então assim, obviamente que é funcional. Né? Essa é a nossa paciente. Se eu contar para você que ela praticamente não teve evolução do tratamento, tá? A gente considera que ela se manteve muito parecida, tá? Mas ela era tortinha assim, ó, uma menininha. Hoje ela é uma moça, já está mais encorpada que isso, assim. Só que ela está super forte, super alinhada, com flexibilidade e manteve seus 40 graus do RICER 0, está chegando no 5. Então é um ganho. O paciente quer melhorar, tá?
O paciente vai chegar algumas vezes e vai falar assim, ela não, essa, nossa, é uma belezinha. Mas vão ter paciente que vai falar assim, pô, mas eu tô esse tempo todo, não melhorei nada. Que ainda mais eu que posto os pacientes que melhoram, vira quase um negócio assim, tá? Pô, não melhorei nada esse tempo todo, mas a manutenção, uma progressão que era certa, é muito bom, tá? É muito bom. Sem empatar com o Barcelona, tá bom? Olha essa paciente. Essa paciente eu gosto dela, tá aqui por causa de uma coisa. Foi onde tudo começou, tá? Ela é de Belo Horizonte. A mãe dela é médica anestesista. Chama Clara também, as duas são Claras. O que aconteceu? Ela foi... Médico é amigo de quem? De médico. Que faz faculdade junto, aquela história toda, né? Médico é amigo de médico. E o que acontece? Ela foi em 6 amigos. Amigos. 6 amigos. 5 indicaram cirurgia e 1 indicou home walk. Tá? Eu falei, imagina os seus inimigos que não iam fazer com sua filha. Eu brinquei com ela. Ela tinha 41 e media 33. Uma medida um pouco diferente. O que aconteceu? Ela usava o colete de... Ninguém tirou uma foto dela dentro de colete. Ela estava assim, ó. Tá? Assim, ó. Totalmente desorientada. O que aconteceu? Ela fez uma radiografia exatamente igual. Ela foi lá com o Grant Wood, que é um pesquisador, um super cara do colete. Fez um colete totalmente tridimensional. Os coletes dele são muito legais. O resultado fala por si só. E por conta dela, o Charles, que é o fisioterapeuta do Cruzeiro, que é lá de Belo Horizonte, ele foi estudar lá com o Grant Wood. Tá? Então ele sim fez uma formação muito densa, muito grande lá de confecção de colete. E foi ele que treinou todo esse pessoal do shopping ortopédico. Tá? Hoje ele não trabalha mais com colete, ele saiu, tá só no Cruzeiro. Eu sou bastante amigo dele. Mas eles fizeram mais de 100 coletes lá. E ele treinou toda a equipe de lá. Então, o pessoal segue exatamente o protocolo que ele ensinou. Por isso que o colete do pessoal é tão bom. Tá? Basicamente por isso. Tá? E esse é um colete, por exemplo, do Charles. Tá? 42 graus, 100, olha como o paciente é. Tá? Eu sempre gosto de mostrar essa evolução, que é a história nossa aqui do Brasil. Eu acho que é muito legal. Esse é um paciente, então olha só, essa é uma paciente, eles doaram esse colete para mim, para essa paciente, é a Samily. Ela não tinha condição, só que é isso que eu falo quando o paciente, eles são super simples. Eu consegui esse colete para ela, porque ela é assim, a mãe dela, a gente tem uns bordões na clínica. A gente falou assim, ó, se fosse a mãe da Samily, essa paciente fazia exercício. Se fosse a mãe da Samily, tudo é a mãe da Samily. Porque essa paciente, gente, aquela história, qual a oportunidade da vida dela de ter esse tratamento? A gente faz lá um preço super simbólico, a gente conseguiu o colete para ela. A chance da vida da filha dela de não operar, fomos nós que demos. Então o que acontece? Ela não tem que querer não usar o colete. Ela cresceu 10 centímetros, o colete dela ficou pequeno. E a gente falou, olha, vai ter que usar colete, vai ter que mudar, tal. A mãe dela falou assim, então eu posso... Não. Acabou. Falou, tá bom. Foi lá, pôs o colete. Não tem, ela vai ter que usar o colete por 23 horas, ela vai ter que fazer o exercício todo dia. Porque eu vou te contar uma coisa, sinceramente, eu não sei como que é na casa de vocês. Mas uma criança, um adolescente, não pode ter esse poder de escolha, de querer ou não fazer. Eles não têm consciência do que pode, do que não pode. Eu sei que isso vai dar um pau danado na casa, etc. Mas se fosse na minha casa, ia usar. Com choro, ia usar. Igual na casa da mãe da Samily, entendeu? Gente, tem que ser. Um adolescente de 10, 11 anos não pode, ele não tem consciência do que o corpo... Você não pode ter essa responsabilidade perante o corpo dele. Mas essa é só a minha opinião, tá? Só a minha opinião. Pode ser que na casa de vocês, filhos de vocês, os pacientes de vocês. Mas eu falo isso para os pais na maior. Falo assim, olha, você vai desculpar muito a minha franqueza, mas acho que a sua filha não pode ter esse poder de escolha. Porque ela ainda não tem consciência do que isso vai ser no futuro como nós temos. Então, pode parecer ruim, mas a gente está fazendo o que é o melhor para a vida dela. Pelo menos é o que a gente acha, você veio nos procurar querendo saber a nossa opinião. Tá? Eu não vou deixar a minha filha não usar um colete, sendo que ela precisa usar. Então, mas essa é só a minha opinião. Tá? E aí eles doaram esse colete, mas olha a diferença. O Boston não estava fazendo
Então, duro, tá? Não tinha dinheiro, foi lá, fiz um colete, gastou 2.000 e não funcionava. Então, esse que é o ponto também chave, tá? Isso é muito comum. E aí, ó, deixava ela totalmente torta. Dá pra ver a linha? Tá clarinha. E daí eu com um colete bem retinha, com os pontos de pressão. Agora ela... E aí o que aconteceu? Ela ganhou um colete. Ela sabia que a filha dela era Risser Zero. O que ela fez? Começou a juntar o dinheiro desde o dia que ela descobriu que ela tinha que fazer um colete. E agora ela fez o outro, com o dinheiro dela. Faz mais de um ano que ela tá guardando 3 mil reais, porque a gente conseguiu por 3 mil pra ela. Tá? Gente, é prioridade na vida. Entendeu onde eu tô querendo chegar? Porque esses 3 mil, o cara gastou, a família simples, às vezes gastou no Habib's, na saída, tal. Muda a vida. Em roupa, em não sei o quê. Prioridade. A família, o vô ajuda, a avó ajuda, mas eles fizeram. Tá? Eu tenho o raio-x dela, depois eu posso até mostrar. Ela também melhorou, acho que 18 graus. Tá? Foi muito impressionante. De 30 e tantos para 18 graus. Essa é uma paciente, fizeram lá com o Luke. Tá? Foi como eu conheci o Luke, foi com essa paciente. Então também fez lá em Washington, $5.400. E aí, de 30 graus, ela foi para 20 graus, sem colete. A gente teve um excelente resultado, 6 meses. Essa aquela paciente que contei, 50 graus e 6 anos. Eu participei quando eu fiz esse curso na Colômbia, a gente confeccionando o colete dela, fiquei lá todos os dias, a avaliação, ela ficou 3 dias lá. Eu indiquei lá, né? E aí, ó, ela sem colete, com colete, efeito imediato, tá? Esse é um outro caso, um caso também de uma paciente de Campinas, fez um colete de Boston, tá? Tentou até corrigir de forma tridimensional, mas olha só, ele até tinha uma correção efetiva. Mas olha o que a gente faz. Normalmente a gente faz uns clips para saber aonde está a pressão, tá? Então o colete está efetivo. Mas como é que ele pode ser mais efetivo? Por exemplo, é isso que lá no software faz. O ponto de pressão, ó, ele até tem que ser oblíquo, mas ele tem que ser mais alto no ápice para poder pegar toda a região. Então, teoricamente, ele ficou baixo aqui e baixo aqui. Tá? Então, por isso que ele não é tão efetivo. A literatura fala isso, que a gente tem que fazer uma diagonal, por causa das costelas, são diagonais, mas pegando exatamente o ápice da curva. Tá? E aí os casos, né? Essa é minha amiga virtual, daqui do Rio de Janeiro. Sou amigo da mãe dela no Facebook, acompanha a vida faz alguns anos, a gente conversa, chama Ana Luísa com Z. Então, Ana Luísa com S. Ana Luísa com S, por causa da escoliose. É uma página no Facebook. O que acontece? Essa é uma paciente, 3 anos e mais de 80, 90 graus. Tá? Uma escoliose dessa magnitude. O que aconteceu? Foi fazer o colete, ó. Juntou grana também, a mesma história. Foi lá, foi fazer o colete. Mas não é tão fácil, né? Às vezes eu fico imaginando fazer uma criança de 3 anos usar um colete desse por todo esse tempo. E às vezes, gente, a queda de braço ninguém sustenta. O emocional, o tempo, tal. A palavra, lembra que eu falo? É quando fazer a cirurgia. Porque a ideia de colocar o colete é falar assim, eu vou ter que colocar isso mais pra frente. Por quê? O Gustavo, meu amigo daqui do Rio, participou aqui no link dessa cirurgia. Como que é a cirurgia de paciente assim? Ela é uma cirurgia com artrodese seletiva, ó. Duas vértebras e 2 vértebras. E essa haste é uma haste imóvel, você consegue ver? Ó, é uma sobre a outra, ela vai fazendo assim, ó. Então o que acontece? Ela cresce. A cada 6 meses ela entra no CTI, ela toma anestesia, e ela vai e aumenta essa haste. Outro dia, lá no Facebook, o pino escapou, saiu. Tava com calombo. Foi interno, anestesia, vai. Imagina o trauma da criança, etc. Então, quando a gente fala assim, ó, pô, mas com fisioterapia, esse caso é cirúrgico. Lógico que é cirúrgico. Esse caso não é de colete. Lógico que não é de colete, é cirúrgico. Só que vamos fazer uma conta por baixo? 3 anos ela fez. Até os 14 anos, vezes 2, que a cada 6 meses que aumenta a haste, são 28 procedimentos cirúrgicos. 28. Então, não dá para esperar? No caso dela, não estava dando, porque ela não conseguia ficar de colete, porque ela não conseguia uma curva grande, estava evoluindo, etc. É muito risco. Capacidade respiratória, tudo isso. Mas se for possível, estender, colocar, no caso da minha paciente lá, a Rafa, lá do Paraná, ela usa, no caso dela é gesso. Gesso é a menininha, que tem autismo, não é TDAH, não sei o quê, para ver se consegue
manter, crescer um pouco mais para evitar fazer. O sonho da vida da mãe dela é fazer uma cirurgia. Entendeu? Talvez não dê, mas é o sonho. Quanto mais ela conseguir postergar, pode ser que seja. Entendeu? A conta, se a gente segura 5 anos, você está falando de 10 cirurgias a menos. Você está falando de 8, sei lá. E assim por diante. Entendeu? Esse é o ponto. A palavra é quando. Colete é tempo dependente. Quanto mais usa, naquele estudo multicêntrico, fala que 18 horas para cima é o melhor. Tá? A partir de 18 horas é o melhor. Outros estudos falam, o grupo controle é 50%, lembra? É quase igual só dormir, que é quase igual usar 16 horas, que 23 horas é o tempo ideal. Tá? Lá no pessoal da Itália, Donizete, ela fala que o ponto de sucesso é mais de 20 horas. É o que eu recomendo. Eu recomendo 23, mas com prática de atividade física, que pode chegar a 20 e pouquinhos. Tá? Eu sempre falo 23, porque o paciente vai querer tirar mais. Então você fala máximo para ele poder usar perto de 20. Tá? É assim que funciona. Mas nunca fala na escola, não posso ir? Não. Porque você sabe o que é escola de adolescente hoje? O adolescente é das 7 da manhã, ele faz Kumon, inglês, high school, não sei o quê. É ou não é? Ele fica o dia inteiro na escola. E aí não usa nada. Tá? E aí cai para 16 horas, e 16 horas é muito ruim.